Às vezes, vale a pena compartilhar o nosso jeito de ver o mundo. Às vezes, com outra pessoa conseguimos escutar mais e aprender sobre nós mesmos. Olá, eu sou a Ana Paula E eu sou o Lucas. e em meio a um mundo de tantas opções, estamos aqui para pensar no que gera conexão e para refletir. O que faz da vida algo raro? Sobre o que você quer conversar hoje? Hoje eu quero falar de uma coisa leve, gostosa, que a gente adora. Hobbies na vida Hobbies? adulta. Por que é tão difícil ter hobbies na vida adulta? Eu acho que é muito difícil ter hobbies por conta do tempo. Se a gente for pegar o caminho de muita gente, né, que ou tá começando a tentar conseguir um emprego mais estável, ou acabou de formar na faculdade, está começando a trabalhar. A maior dificuldade que a gente tem é aquela de que como se a gente não tivesse direito ao lazer. A gente vai ter direito ao lazer quando a gente conseguir alguma coisa, mas por enquanto que é só rala, só trabalho, a maioria das pessoas vai perdendo um pouco a referência disso. E outra coisa, eu acho que tem uma dificuldade prática com criar tempo para ter hobbies. Eu acho que eu vejo, né, pelo menos, que é difícil porque, para além dessa questão de ter tempo para fazer as coisas, eu acho que é difícil da gente, às vezes, dedicar tempo a um hobby que muitas vezes é solitário. Então, por exemplo, um dos meus hobbies é fazer colagens. É algo que até então era muito solitário para mim, de ter um momento em que eu ia ali sozinha sentar no meu cantinho para poder fazer as minhas colagens. E acho que isso acabou com os compromissos da vida adulta, né? Trabalho e às vezes fim de semana tem compromissos, né, de família, de amigos. Isso acaba, a gente tem menos tempo para ficar consigo mesmo, tipo assim, com a gente mesmo, digamos assim. Eu achei engraçado quando você falou isso de que é mais difícil ter hobbies solitários, porque eu acho que na verdade é o contrário. Eu fico pensando assim, você pega uma pessoa que já não tem muito tempo, né? Já trabalha pra caramba, tem transporte, tem todas as confusões do dia a dia. Já é bem comum, se você pegar o celular dessa pessoa e tipo, for olhar tempo de uso, é bem provável que tenha ali umas 3 até 5 horas aí de rede social. A vantagem de um hobby solitário é que muitas vezes dá para encaixar de um jeito um pouco mais fácil. Por exemplo, se é uma pessoa que desenha, olha, desenho é uma coisa que a gente estrutura para fazer durante horas, né? Não é uma coisa que você senta e faz de uma vez só. Então dá para fazer 15 minutos aqui, 20 minutos ali. Eu fico pensando que são justamente os hobbies sociais que são um pouco mais difíceis. Não, Como assim, os hobbies sociais? porque eu fico pensando em hobbies sociais, tipo uma pessoa que gosta muito de fazer alguma coisa, tipo aula coletiva de dança. Cara, aula coletiva de dança tem horário. Não é uma coisa que, tipo assim, não... Por exemplo, se uma pessoa tem como hobby, sei lá, forró. Dançar forró sozinho é bem mais complicado. Entendi. Então acho que precisa mais dessa, talvez até organização de tempo. Acho que o ponto é que depende do hobby, né? Assim, e depende do quanto você vai também priorizar o hobby na sua vida. Porque, às vezes, quando aperta, né, a rotina, a primeira coisa que a gente deixa de lado são essas coisas, esses hobbies, essas coisas que a gente faz muito pela gente, assim. Mas acho que quando entra esses hobbies um pouco mais sociais, né, igual uma aula de forró, uma aula de alguma coisa, é mais fácil de você manter na rotina, talvez justamente por ter horário, você tem um compromisso ali com aquilo. E os outros hobbies você tem que criar momentos. Acho que fica uma coisa que é muito mais difícil de você, às vezes até convencer, né, as pessoas ao seu redor a topar fazer aquele hobby com você, né? É uma coisa muito real, mas é muito doido, né? De virar e falar, não, realmente, quando a gente começa a ter um pouco mais de aperto, seja de tempo, seja de trabalho, seja até de dinheiro, a primeira coisa que cai por terra é a gente mesmo. Isso é um ponto, né? Isso é um ponto fortíssimo, assim, de cara, que loucura. É imaginar que muita gente que chega na vida adulta com ainda alguma espécie de hobby,
geralmente são hobbies da vida adolescente e infância, que carregaram para a vida adulta, mas ao mesmo tempo muitas vezes estagnaram. Você pega, por exemplo, pessoas que tocam violão na vida adulta, a menos que isso faça parte da vida delas, tipo, sejam músicos, alguma coisa assim, costuma ter estagnado mais ou menos ali na época do vestibular ou no início da faculdade, que é onde a pessoa parou ativamente de se interessar, de estudar e de investir naquilo também. Isso é muito complicado, porque eu acho que a gente vai ficando com essa sensação de muito cansaço e às vezes até de a vida tá perdendo sentido quando a gente se deixa para trás por muito tempo, né? E aí, para retomar isso, a gente tem que fazer um grande esforço para poder retomar esses hobbies, retomar esses momentos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E você não acha que também tem uma expectativa frustrada ou até uma ambição de retomar hobbies que a maioria das pessoas tem, que é um pouco desonesta com a própria pessoa? Desonesta? Desonesta. Pensa o seguinte. Uma coisa que você estava me contando outro dia, de a frustração que foi começar a fazer cerâmica fria. Cerâmica de queima. Cerâmica de queima, desculpa. Mas é isso. Você não vai chegar numa cerâmica de queima e em 2 meses você faz uma coisa que, por exemplo, você viu num vídeo do Instagram, que você viu num vídeo do YouTube. Sim. Mas acho que esse foi um ponto que eu refleti bastante, que pra mim, primeiro de tudo, né, a definição de hobby pra mim é algo que eu vou fazer extremamente pelo prazer e tentando não me cobrar de ser muito boa naquilo ou tentando não ter uma pressão de tenho que fazer isso toda semana. Não, pra mim, hobby é o que eu faço extremamente... Pra mim, hobby é o que eu faço unicamente por prazer. E aí, o que eu percebi nesse processo de... Acho que foi ano passado, eu comecei a fazer cerâmica com uma amiga. Era um momento muito gostoso, a gente conversava, ria. Mas eu não gostei do processo em si de fazer cerâmica. Eu não gostei nem do processo, nem do resultado. Porque no final, as peças não ficaram tão bonitas igual eu imaginei que iam ficar. Na queima, elas mudaram de cor, mudaram de tamanho. E aí, depois dessa experiência, de várias outras experiências, porque eu não tenho medo de testar hobby, né? Você sabe disso, eu testo de tudo. Outra coisa que já testei, já tentei várias vezes é desenhar. Eu não me sinto feliz enquanto eu estou desenhando e depois com o resultado, porque eu não tenho essa habilidade. E por mais que pode ser que se eu treinar muito, se eu me dedicar... Pra mim não faz sentido tentar me dedicar pra uma coisa que eu não gosto do processo em si. Se o processo... Às vezes eu vou ser horrível em algo, igual a cerâmica fria. Eu não sou boa, mas ontem, inclusive, a gente fez com um casal de amigos e foi super gostoso o momento. E foi super divertido, assim. Eu gostei do processo. Eu tentei também começar por algo mais simples. Então, pra mim, o que define um hobby é que eu vou gostar tanto do processo quanto do resultado. E aí isso fica mais fácil de não ter essa pressão de eu tenho que ser boa, tenho que ficar bonito, tenho que... Não, pode ser que fique feio, mas se eu gostei do processo, tá tudo bem, porque eu me diverti durante aquele momento. Eu acho que também tem muito isso, né, de conseguir se divertir com o processo em si. Sim. Eu fico, por exemplo, pensando nisso do meu novo hiperfoco, que tem sido, né... Conte do seu novo hobby. Meu novo hobby tem sido discos, né, discos de vinil, questão toda de áudio, e é uma coisa que eu fico assim horas profundamente frustrado de um ponto, né, porque tipo é tudo muito complicado, você tem que praticamente ficar estudando engenharia acústica, que é tipo uma coisa que é completamente fora do meu escopo, ao mesmo tempo você não precisa, né, mas é uma coisa que tem me interessado, e assim, no final das contas, escutar um CD que é uma coisa, né, escutar um álbum que seria uma coisa de 40 minutos, 50 minutos, de repente vira uma tarefa, assim, de tipo... Mas não no ponto negativo, né, de nossa, que trabalho que tá sendo escutar esse disco. Mas do tipo, aí você vai, passa a escovinha de estática para tirar poeira, limpa a agulha. Um álbum de 50 minutos costuma vir 2 discos, então de 3 em 3 músicas tem que girar. E vai virando uma coisa assim que a experiência inteira parece que me conecta mais. Eu acho que a ideia de hobbies também que não são intelectualmente desafiadores em nada, eles caem muito para isso de lazer.
e não te conectam tanto. Como assim? Eu fico pensando, por exemplo, você pega um hobby que a pessoa não se sente nem um pouco intelectualmente motivada. Tipo, um músico que vai chegar em casa e tocar o instrumento dele. Eu acho que cai muito mais no campo do lazer, não é uma coisa com que a pessoa tem essa coisa do hobby, quer se conectar, quer se desligar. Eu acho que tem uma parte importante do hobby que é isso, é alguma coisa que te tira da sua rotina e te conecta em alguma outra coisa. E que quando não tem isso de o engajamento mental mesmo, acaba virando lazer, tal qual ver uma série. Mas eu não entendi por que isso é um problema. Não entendi. Qual que é o seu ponto com isso? Por que hobby não pode ser lazer? Eu acho que o hobby é lazer, em grande medida, mas acho que o hobby tem uma coisa muito preciosa que o lazer muitas vezes não tem, que é isso de reconexão. De, por exemplo, lazer é você sentar e vamos assistir uma série, vamos assistir um filme, em que você tá ali meio só Desligo os pensamentos. desligando os pensamentos durante um pouquinho, deixa eu fazer um altas aqui da minha vida normal e só. Eu acho que o hobby tem essa coisa de se desenvolver minimamente, de alguma coisa que você para, não é só você desconecta. Né? Quase que, tipo assim, por exemplo, o hobby você consegue perceber que aos poucos você vai tendo um progresso. A gente não fica melhor em assistir Netflix, né? Tipo assim, Não. a gente não fica melhor em assistir filmes, a gente fica melhor em, sei lá, um dos meus hobbies é andar de patins. A gente fica melhor em entender como é que funciona ali os discos e o que você precisa, às vezes, até a nível de equipamento. Ou, sei lá, às vezes a gente fica melhor em traços, né, de desenho, de pintura, de algo nesse sentido. Eu acho que é algo nesse sentido. Porque até isso, né, é muito nítida pra mim a diferença, obviamente assim, né, voz da minha cabeça. Mas é completamente nítido pra mim a diferença de você assistir um filme como lazer e tem como você assistir como hobby. Só que aí vira uma coisa em que assim, você não vai ligar a TV e vai estar mexendo no celular e aí deixa tocando e vai no banheiro. É alguma coisa que você para e você realmente conecta com aquilo. Tem alguma coisa que você está procurando às vezes, que é o roteiro ou direção. Você está tipo, examinando, avaliando uma obra como um todo. Ou às vezes uma roda de discussão no final, né? Tem muito disso, de assistir filme em conjunto e fazer uma discussão, né? Um exemplo ótimo talvez seria isso, de que ler livro pode ser só lazer, mas participar de um grupo de leitura não é. Acaba sendo uma coisa de um hobby. Sim. É muito engraçado como que tudo pode ser hobby, né? Também. Tudo pode ser hobby. Quais são seus hobbies? Nossa, tipo assim, é engraçado que eu consegui fazer de um jeito em que eu não desconectei dos hobbies que eu fui tendo ao longo da minha vida. Então, por exemplo, eu acho que o primeiro hobby assim, que eu vou lembrar foi justamente a música, né? De tocar instrumentos. É um hobby que teve fases mais acordadas, teve fases menos acordadas, mas até hoje eu gosto de teoria musical, até hoje eu estudo um pouquinho de jazz e blues. E é uma coisa que, tipo assim, não é super presente, né? Eu não vou fingir que eu estudo 15 minutos de violão todo dia ou de guitarra todo dia, porque, né? É mais para 15 minutos no mês, mas tá lá. Gastronomia, mesma coisa. Final da adolescência, início da faculdade, foi uma coisa que me chamou a atenção, de explorar gostos, de ter essa ideia de como que as coisas podem ser diferentes, especialmente os ingredientes, e que gastronomia, assim, para mim, foi uma coisa muito inclusiva. Né? É um hobby que você divide com as pessoas. E é uma coisa que a gente mantém vivo, minimamente. A fotografia também entrou na época da faculdade. Eu estava começando a estudar, inclusive, alguns aspectos da psicanálise com a percepção de imagens. E aí começou como uma coisa que se tornou, acho que tornou muito mais sério a partir de um trabalho de faculdade que eu fiz na Belas Artes e que se mantém até hoje. E agora começando como quase que um spin-off de tocar música, os discos. Então, assim, são hobbies que eu acho que eu não me dedico quanto eu gostaria a nenhum deles,
mas que eu consigo manter uma relação gostosa com todos eles, assim, são momentos da minha semana de reconexão. Sim, eu acho que é legal que você consegue muito bem trazer isso do hobby como algo para ser vivido em conjunto, né? Tanto comigo quanto com amigos, até família. Acho que essa é a fotografia, né? A gastronomia e agora os discos é muito algo de viver junto, né? Não tem Sim. como você fotografar. Você precisa ter algo para fotografar e muitas vezes isso envolve o seu olhar ali, né? Sobre as pessoas que estão ao seu redor. Que é uma coisa, por exemplo, que eu acho muito bacana dos seus hobbies também, né? Que, por exemplo, quais atualmente são os seus hobbies? Eu acho que hoje os meus também tem isso, né, de serem hobbies que estão comigo desde sempre. Só que alguns ficam adormecidos por um tempo, outros não. Então é como se eles sempre eles vão estar sempre aqui comigo, mas de formas diferentes, né? Mas acho que hoje eu gosto muito de escrever. Eu acho que isso eu acho que eu posso falar que é um hobby, assim. Eu gosto realmente muito de escrever, assim, para mim mesma. Gosto muito de fazer colagens, né? De trazer, assim, as minhas memórias em forma de colagem, quase que criando álbuns de fotos, só que álbuns de colagens. Acho que esse é o meu hobby mais antigo, assim. Também andar de patins, que é uma coisa que eu me sinto completamente, assim, livre. É muito, muito legal. Mas é um hobby que também, às vezes, fica adormecido, às vezes... Né? Agora que essa coisa de viver os hobbies em conjuntos, né? Tem tido várias oportunidades de a gente ir andar de patins com amigos e tem sido legal. A fotografia, comecei a mergulhar um pouco nesse mundo com você, né? De aprender um pouco de técnicas, mas principalmente do meu olhar e o que eu quero fotografar e como eu quero mostrar, né? O mundo pelo meu olhar. Desenhar, que não que foi um hobby que você também me apresentou, digamos assim, que é isso. Eu nunca gostei de desenhar com papel e caneta e lápis, assim. Mas o desenho digital, que eu consigo fazer um pouco, eu consegui unir, né, os spin-off de colagens com o desenho digital, me pegou bastante. Então, é algo que eu tenho feito bastante agora. E eu acho que eu posso, assim, eu não sei exatamente como especificar o meu hobby de músicas, mas eu realmente diria que eu paro para apreciar músicas de um jeito que não é tipo, assistir Netflix, tá só ali a música Não, rodando. loucura. Do jeito que você decora todas as letras de todas as músicas que você já escutou, é uma coisa Eu assim... tenho um super poder, gente. Eu sei todas as letras de cor. E eu realmente paro para ler as letras, entender, pesquisar o que veio ali daquela letra. Então, eu adoro entender letras de músicas, mais das músicas que eu gosto, né? Então, acho que esse é um dos meus maiores hobbies, assim. Adoro quando a gente vai em algum show, né? Eu gosto de fazer a playlist e criar todo aquele momento. E eu conecto muito as músicas com os momentos, né? Então, acho que esse é um dos meus maiores hobbies da vida. E acho que sempre vai ser também, né? Acho que Eu sim. espero que sim. É engraçado, né? Como é que não só os hobbies conversam, mas tem algumas coisas que a gente faz que a gente não considera hobby. Por exemplo, isso, né? Você comentou do desenho digital. Acho muito legal os desenhos que você faz, acho fantástico que você identifique como hobby. Mas os desenhos que eu faço, por exemplo, eu não considero, tipo, um hobby. Você considera o quê? Ou, sinceramente, às vezes eu considero quase como, tipo, uma burocracia. Burocracia? Burocracia. Como assim? É porque às vezes é uma coisa, tipo assim, eu quero fazer um presente pra alguém e eu quero fazer uma coisa um pouco mais artesanal. E aí eu uso o desenho como ferramenta. Olha Então, só. não como, tipo, alguma coisa que efetivamente eu paro e me conecto. Eu acho que volta para aquilo que você comentou de eu não gosto tanto do processo de desenhar. Entendi. Então, isso pra mim, tipo, pessoalmente, acaba não valendo. Que é como se fosse, eu não vou dizer que meu hobby é desenhar, porque eu não gosto de desenhar. Entendi. É que eu odeio. Eu acho que volta para esse ponto do que define um hobby, né? E talvez a gente só vai conseguir falar que é um hobby se a gente sentir essa conexão que você falou, né? A gente se conecta ali com o processo como um todo, com o resultado como um todo, com o momento que é criado, e aquilo se torna algo que faz a gente se sentir mais conectado com a gente mesmo e faz sentido. E é isso, se eu tivesse que talvez tirar uma definição 100% rosa da minha cabeça de hobby,
seria essa ideia de alguma coisa que te conecta, de alguma coisa que vale a pena e é seu, e ao mesmo tempo coisas que você não precisa ser bom e que você também não precisa ser super fidelizado. Sim, acho que isso é importante. Não precisa ser uma rotina. Não precisa ser uma rotina. E pode ter abertura pro novo, né? Assim, pode sempre mudar. Acho que é isso é muito legal, porque, por exemplo, eu podia muito bem ter colocado pra mim, não, eu não gosto de desenhar e ponto, nunca mais vou tentar. Mas e se eu nunca tivesse tentado o desenho digital, por exemplo? Eu não queria saber que eu gosto. Então, é importante a gente também não se fechar, assim, pros hobbies e explorar mesmo, assim, né? Igual, por exemplo, acho que... não sei se isso você consideraria como um hobby, mas agora você tem escalado também, né? Mas acho que entra mais nessa vibe de atividade física, que também... Enfim, acho que é outra conversa. Mas foi muito interessante quando eu fui, né, tentar escalar e eu percebi que, gente, não era pra mim, não é isso. Tipo, não tem pra que forçar coisas que são pra diversão e pra prazer, né? Nem, não fui mais, e é isso. Mas testei. E se eu tivesse gostado? Seria ótimo, mas não gostei, é isso. Foi uma experiência. Mas é importante essa abertura, né? Sim, e até essa coisa, assim, que muitas vezes são atividades que... Eu acho que escalada pode até virar um hobby pra mim, mas hoje não é. Justamente por essa questão da conexão. Sim. De, por exemplo, hoje na minha cabeça ainda conecta muito como, tipo, uma atividade física menos entediante do que a academia, por exemplo. E quase tô pensando aqui também, acho que o hobby também tem essa coisa de que não precisa ser útil. Então, por exemplo, a escalada pra você é algo extremamente útil e tem um fim ali, né? O hobby não necessariamente tem um fim ali esperado naquilo. Não mesmo. Não mesmo. É aquela ideia, né? De, tipo assim, a gente tira horrores de foto, que nem, por exemplo, a gente, sei lá, num dia que a gente sai pra tirar fotos, saem 300 fotos. E não é pra postar. É. Às vezes nem é, nossa, todo encontro que a gente fizer, nós vamos precisar tirar foto pra colocar em álbum de retrato. Também não é por aí. Mas é o ato de tirar fotos é divertido. Sim. O olhar, né? Treinar ali o olhar. Não, nem é treinar, porque isso não é algo útil, mas mostrar algo que você tá vendo e simbolizar isso numa foto, né? Pra outra pessoa entender o seu olhar, é muito legal. Né? E que eu acho que talvez volta para esse elemento da importância de o hobby como alguma coisa que gera conexão, como alguma coisa que realmente te conecta, porque, por exemplo, às vezes é isso, tipo, por que tirar fotos então se você não vai postar, se você tá meio que tirando, não é por tirar, mas tá tirando de uma forma despretensiosa? Porque em grande parte aquilo conecta para mim o olhar e a presença com o ambiente. Então, se você tá com uma câmera na mão, você acaba mudando a forma como você olha para as coisas em volta de você, para a forma como você está presente. Sim. E que é inclusive isso, né? A importância do hobby como alguma coisa que lembra pra gente que a gente tem que estar presente. Sim. Eu acho que eu nunca vou esquecer uma das frases mais marcantes que você já me falou. Uma coisa boba, mas a gente estava, né, tirando foto e eu estava tentando enquadrar ali o que eu queria enquadrar e você virou para mim e falou assim, amor, o melhor zoom são seus pés. Anda. Vai em direção à foto que você quer, assim. Eu acho que tem isso também da presença do corpo vivendo aquilo ali, né? Vivendo aquele hobby, vivendo aquele momento, se colocando ali no mundo. Que nem isso que você comentou, tipo, tem gente que não vai considerar colagens como um hobby. Mas acho que para você talvez seja isso, né? Alguma coisa que realmente conecta. Sim, exatamente. Algo que conecta... E é algo que, assim, eu consigo quase que expressar o que tá na minha cabeça de alguma forma ali, colocar aquilo pra fora. Talvez seja isso, né? O que faz, então, que hobbies sejam algo tão precioso e tão raro pra gente. Se expressar no mundo. Se expressar no mundo.